Boa tarde. Bem-vindo ao programa Saúde Popular com o Mário do Vale. Mais uma vez nós estamos no ar para o Brasil e o mundo. Eu vou começar o programa hoje, que eu quero dar o parabéns ao meu filho, que fez aniversário essa semana. Filho, um grande beijo para você, né? Você sabe que o pai te ama muito, você também ama muito seu pai. E quero aproveitar também, oferecer esse programa também a uma família muito boa que eu conheci essa semana, que é da família da Salomé, que tem o João Fonseca, tem o Mugeles, entendeu? E tem também algumas pessoas lá que eu não consegui pegar o nome. Então esse programa também está sendo dedicado a eles, com todo carinho e todo amor. Quero mandar também um beijo para a cidade de Coroatá, que é Maranhão, né? Que é para o Augusto, né? Que ele também está lá assistindo também o nosso programa. E o nosso programa de hoje vai ser um programa muito interessante. O nosso programa de hoje vai ser com a doutora Rosângela. Ela é uma psicóloga, tem várias especialidades em vários assuntos, só que hoje nós vamos falar sobre os adolescentes. Inclusive, que eu mandaram e-mail para mim falar sobre a gravidez precoce dos adolescentes. E ela vai tentar ajudar vocês que estão aí em casa assistindo. E se quiserem também ligar aqui também, o telefone é 2742-4445. Infelizmente, nós estamos com um pequeno problema de áudio, onde não está aparecendo aí na tela o que vai aparecer hoje. Então, eu quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo aqui também, né? Da Miriam, da Sandra também, que é da Bahia, que é da cidade de Paratinga também, e da, como ela chama? Não? Mariane também, que vem acompanhando a doutora Rosângela. Então, para vocês, uma boa tarde, e vamos começar agora a nossa entrevista falando sobre os adolescentes, tá bom? Boa tarde para vocês e vamos continuar o nosso programa, então. Boa tarde, doutora Rosângela. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Falamos um pouquinho sobre a adolescência, que é uma fase tão importante da vida. Falarmos um pouquinho sobre a gravidez na adolescência, que é algo que tem crescido muito. E, assim, eu quero começar dizendo que eu me formei como professora, né, professora fundamental 1, trabalho pela escola municipal da prefeitura há 13 anos, na parte administrativa da escola. E, em 2014, me formei como psicóloga. Estou atuando desde então. Tenho um consultório no Tatuapé, próximo ao metrô, próximo ao Shopping Boulevard, bem pertinho. Doutora Rosângela, boa tarde. Eu gostaria que, se você pudesse, né, hoje nós estamos falando sobre os adolescentes. Eu, principalmente quando eu passo de carro na rua, e principalmente em portas de colégios, né, eu vejo os adolescentes lá, né, as meninas com shortinhos curtos, todos. Qual seria, o que eu percebo, tem menina de 15, 16, tem meninas de 12 também. Qual seria a idade ideal para uma mãe falar para ela sobre sexo? Então, eu quero primeiro definir sexo e sexualidade, né? A sexualidade geralmente o que é? É o ser no mundo, é como a pessoa se coloca, as suas emoções, menino, menina, as diferenças das emoções, as diferenças nos afetos. E aí, nesse momento, sobre sexualidade, deve se mostrar, a criança já tem essa curiosidade, porque ela vê a diferença, né, entre o menininho, entre a menininha, e deve se falar desde pequenininhos. Mas sobre sexo ele vem da sexualidade. E sobre o sexo é o ato em si. Quando falar sobre sexo? Quando começar as perguntas. Quando eles começarem a perguntar, é a hora de falar. E aí me perguntam assim, mas o meu filho tem 5 anos e ele já me pergunta sobre sexo. Ele me perguntou outro dia, me fizeram essa pergunta. Como que ele foi parar na minha barriga? Se eu namorava com o papai, né, a mãe me perguntando. E eu respondi, o que eu devo fazer? Eu devo falar? Se surgiu a curiosidade, então deve ser falado. Mas deve ser falado de uma forma que não
que não inflija a idade, né? Deve ser falado para a criança com a linguagem da criança. E sim, papai e mamãe namoramos, só que isso aí falar alguma coisa, né? Outro dia eu dei um exemplo para um aluninho sobre dois passarinhos que ele viu se bicando. Ele falou: professor, eles estão namorando, né? E aí, para este aluno, para essa mesma criança que perguntou, aí a gente responde: assim como os animaizinhos namoram, então a gente tem que falar de acordo com a idade, né? Os adultos também namoram e nasce filhinho, sim. E isso faz parte da vida. Só que isso você vai saber melhor no decorrer da sua vida. E quando ele vai crescendo, conforme ele vai crescendo, conforme ele vai se tornando mais autônomo, se tornando adolescente, isso deve ser falado, deve se continuar falando de uma forma com que ele entenda. E quando chega na fase da adolescência, deve se falar abertamente. Os adolescentes precisam saber. Se eles não souberem pelos pais, eles vão saber lá fora, pelos amiguinhos, de uma forma errada, muitas vezes, ou de uma forma que cause traumas. Então, é importante que eles saibam que se fale dentro da linguagem deles. Doutora, eu recebi alguns e-mails também essa semana, porque é o seguinte: diz que as mães, elas falam só com as meninas. Os moleques, eles não costumam falar muito, os meninos, né? Agora, veja bem, é um assunto um pouco delicado isso, porque eu tenho visto em colégio na hora do intervalo. Eu não sei se a Secretaria de Ensino poderia interferir isso também, de ter uma aula com uma professora, no final, uns 10 minutos antes, ela falar sobre isso, porque há muitos encontros na saída do colégio. Isso vem mais dos meninos ou das meninas? Qual é o fator mais preocupante? Ou os dois são os fatores preocupantes? Na verdade, quando começa a fase da adolescência, começa a curiosidade nesse sentido, né? Eu vou definir um pouquinho de adolescência, né? A adolescência é uma fase em que a criança, né, é uma transição entre a infância e o adulto. Essa criança, ela está deixando de ser criança, está passando por uma transição, por um processo de mudanças que vai culminar no adulto. Esse processo é cheio de mudanças, de transformações. São transformações psíquicas, são transformações físicas, são mudanças também emocionais. E essas mudanças, toda mudança, a gente sabe que gera um pouco de ansiedade, gera uma instabilidade, gera um pouco de desconforto, porque mudança mexe com a pessoa, mexe com a situação. E essas mudanças também geram muita ansiedade em relação, né? Muita ansiedade por parte dos pais, por parte dos filhos. E são mudanças físicas, no âmbito físico. Que mudanças são essas? Juntamente com a adolescência vem a puberdade, onde o menino passa a ter pelos, onde o menino passa a engrossar a voz, e ele tem mudanças no seu corpo. E aquilo é tudo muito novo para ele, né? Aquilo é meio estranho para ele. A menina começa a ter modificações, começa a criar seios, começa o corpo ficar com definição, né, feminina, formas, a menstruação chega, e tudo aquilo mexe também com a menina. Então, assim, os hormônios ficam muito em produção, em alta produção, é algo assim que mexe muito com eles fisicamente. Como que acontece no psique, né, na cognição? O pensamento da criança é um pensamento mais concreto, né? Já o pensamento do adolescente é um pensamento mais abstrato. Como que é isso? Um exemplo. Se você disser para uma criança que uma senhora foi pega roubando uma lata de leite no mercado e o segurança pegou ela, a criança vai dizer: pegou, tá certo, estava roubando, né? Já o adolescente, ele vai pensar: estava roubando uma lata de leite? Será que o filho dela não estava com fome?
Ele vai refletir sobre isso. Então, o pensamento do adolescente muda. Então, ela não deveria ser pega, ser presa, deveria ser alimentada, né? Então, o adolescente ele vai questionar situações. Ele vai questionar, nesse momento, a família, vai questionar o pai e a mãe, vai questionar a sociedade, vai questionar ele mesmo. É um momento que, muitas vezes, o adolescente ele se reclusa, ele fica no seu mundo, prefere ficar no quarto, prefere ficar pensando, gosta desses momentos de reflexão. E é importante que os pais respeitem este momento do adolescente. É um momento em que ele está elaborando essa fase, essas mudanças todas, né? E assim, se houver exagero, já me perguntaram, mas e se ele ficar muito tempo trancado, como às vezes acontece, né? Quando há exagero, há um desequilíbrio, né? Ao mesmo tempo que ele tem que ter os momentos dele, com ele mesmo, ele tem que ter interação com a família, tem que ter interação com os amigos. E assim, quando há exagero, é algo que preocupante. Tem que procurar alguma ajuda, tem que ver o que está acontecendo de fato, né? Mas o melhor que se faz nessa fase é diálogo, é conversa. E no campo emocional, conforme todas essas mudanças vão acontecendo na vida do adolescente, a sua emoção fica muito instável, né? O que acontece? Ele sente, muitas vezes, o adolescente, ele sente, está brincando, está conversando com você, daqui a pouco já está com raiva, né? E eles normalmente são muito intensos em tudo que eles fazem. Se eles amam, eles falam, eu te amo muito, ou eu odeio muito, né? Eles são muito intensos em tudo. Intensos também nas coisas que eles fazem, são muito altruístas. Eles se sentem um pouco onipotentes, acham que as coisas de mal não vão acontecer com eles, que eles podem tudo. Né? Então, assim, nessa fase de adolescentes na escola, entre meninos e meninas, essa fase da sexualidade, quando pequenos, quando crianças, tem lá o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, menina aqui não entra, menino não. Mas já na adolescência começa a ter um olhar, o menino começa a ter um olhar para a menina começa a ter um olhar para o menino. E aí começa a haver o interesse de ambas as partes. Né? E é onde ocorre, os desejos sexuais estão assim aflorados, e muitas vezes é nesse momento que que tem que se haver um cuidado, justamente por conta deste fato que nós estamos falando hoje, que é um fato muito complicado, que tem acontecido em níveis elevados, que é a gravidez na adolescência. Doutora, é claro que eu tenho mais perguntas para te fazer, mas eu quero te fazer uma agora. Presta bem atenção, tem muitas mães que falam que o tempo mudaram e elas não acompanham. Ela tem algumas que acham até normal a criança, né, principalmente a menina, ir com shortinhos bem curtos para o colégio, né, de ficar com as molecadas também. Ela acha normal porque os tempos mudaram, né, que a gente não consegue acompanhar o tempo deles. Como que uma mãe, com esse raciocínio, nós podemos ajudar ela a ver melhor essa situação? Não, porque, claro, o tempo mudou. O nosso tempo é outro, né? Nós somos criados de uma outra forma. Hoje a liberdade também é maior do que quando a gente era mais jovem, né? Também não estou falando que nós é velhos, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Doutora Rosângela. Mas tem muitas mães que acham que o tempo mudou e que elas são obrigadas a aceitar, porque as filhas falam, mãe, a senhora é quadrada, a senhora é velha, a senhora não consegue acompanhar a juventude. E existe isso até hoje, né? Com várias mães mandaram e-mail para mim, pronto, Mário, eu falo com ela, ela fala, eu sei o que eu estou fazendo, eu já tenho idade para isto. E uma menina de 13 anos não sabe o que ela está fazendo. Então, o que a gente observa hoje na sociedade é que as mães, né, como você mesmo disse, houveram muitas mudanças. E assim, hoje as mães precisam trabalhar. Né? Os pais trabalham e as mães precisam trabalhar, em sua maioria, para ajudar na casa. E o que acontece? Esses filhos, eles acabam ficando sós. E quando esses pais, eles são muito ausentes na vida desses filhos. Quando esses pais estão em casa, né, estão presentes, aí o que eles fazem? Eles querem como que suprir essa falta, suprir essa ausência de uma forma dando
dando coisas, né? Dando assim o que eles pedem, dizendo sim para tudo, né? Os pais eles acabam como que compensando uma ausência no inconsciente deles, se sentem culpados e aí eles querem dar tudo que os filhos pedem, querem agir da forma que os filhos querem. E eles chegam e perguntam: filho, você quer comer agora? Né? Não se tem mais um horário para a criança comer. Você quer comer? O que você quer comer? Então, eles ficam vivendo em função deste filho. Né? Há dois erros muito grandes por parte dos pais, né? Duas dificuldades que eu percebo. Ou eles soltam demais a criança, ou eles prendem demais e acabam super protegendo essa criança. Né? Essa criança vai se tornar assim um adulto frágil, um adulto que não vai ter baixa tolerância a qualquer frustração que ele tiver lá fora, porque em casa o pai diz sim para tudo, a mãe diz sim para tudo, mas lá fora ele vai ter essa dificuldade, porque nem todo mundo vai dizer sim para ele. Pelo contrário. Então, essas dificuldades, esse enfrentamento do mundo vai ficar complicado nesse momento. Né? São adultos carentes, são adultos que não suportam sofrer, né? São pessoas com muitas dificuldades emocionais no futuro. Então, assim, o dizer não, impor regras, impor limites, ter autoridade sobre os filhos é muito importante. É importantíssimo para que eles se sintam também seguros. Eles se sentem, a gente pensa, mas eu estou fazendo isso, não vou agradar o meu filho. Os pais, eles têm uma baixa autoestima em relação a isso, muitas vezes. Né? Você é pai, você é mãe, você tem autoridade sobre o seu filho. Então, é importante que você dê amor, dê carinho, faça o melhor pelo seu filho, mas que você também saiba, no momento certo, impor limites, impor regras, saber colocar a sua autoridade. Porque pai e mãe são autoridade. Hoje em dia, a gente vê nas escolas o que acontece. Quando a criança chega na escola, ela não tem... a escola é para escolarizar. O pai e a mãe, quando eles chegam na escola, eles já têm que chegar educados. Mas, muitas vezes, as funções mudaram. O professor ou os que trabalham na escola, além de ensinar o que tem que ensinar, eles também têm que ensinar a falar bom dia, boa tarde, a respeitar o próximo, a respeitar o limite do outro, a repartir. Tem que ensinar a ter educação, coisas que esses pais deveriam agir. Né? E muitas vezes os pais mesmos não sabem como agir, se sentem inseguros em relação a isso. Mas é importante que os pais saibam que eles têm essa autoridade, eles são pais. E se coloquem sim. Né? Demonstrem amor pelos seus filhos. Isso é demonstrar amor. Doutora, agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Eu já atendi no meu consultório uma mãe que chegou com uma menina de 13 anos, ela grávida. E a mãe disse para mim que sorte, ela chegou a tempo. A menina não teve coragem de chegar nela e falar que estava grávida. Aí algumas amigas falaram que era para tomar chá, tomar remédio, inventou vários artifícios para poder tirar o filho com medo dos pais. Né? Eu quero te fazer uma pergunta. É claro que eu acho aqui, a minha opinião, perante a vocês que estão assistindo, eu, a doutora Rosângela, que os pais também têm que ser amigos dos filhos, entender também cada um, e o problema de cada um. Né? Agora a doutora Rosângela vai dar a parte técnica dela, tá? Eu estou dando como um amigo, agora ela vai entrar com a parte técnica dela, a pergunta que eu vou fazer para ela. Doutora, quando chega nesse caso, que a filha tem medo de chegar até os pais e falar que está grávida, o que a senhora aconselharia esse pai fazer, caso ele descubra, que ele já vai para cima querer bater, espancar, né? E o que ela poderia fazer nisso? Não que, olha, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não que a doutora Rosângela e eu estou incentivando. Não. Entendeu? Nós vamos evitar que a gravidez aconteça para que não possa realmente ficar sofrendo do jeito que está sofrendo. Assim, a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de se evitar isso,
né? As dicas que a gente Sim, vai estar doutora, falando. por favor. Mas, assim, o que acontece? Mas o momento em que se descobre, né? O momento em que se descobre essa gravidez. Essa gravidez dessa filha, que até então, para os pais, era uma criança, né? Para os pais, há uma dificuldade de falar de sexo com a menina, principalmente porque, para eles, sempre os filhos vão ser crianças, vão ser adolescentes, né? Eles não percebem que os filhos estão amadurecendo, estão crescendo, e que precisa ser falado, precisa ter essa cumplicidade. E o que acontece? No momento em que o pai espera, a mãe se prepara para tudo na vida de um filho. Para o primeiro dia de escola, se prepara para o primeiro dia de quando ficar doente, se prepara para o dia da formatura, se prepara para várias situações, menos que a sua filha chegue em casa grávida. Quando isso acontece, é como se uma bomba explodisse dentro da família. E o que acontece quando uma bomba explode, né? A pessoa fica desestabilizada. Ela se sente totalmente desestabilizada, ela se sente insegura. E o que acontece? Os pais sentem raiva, né? Acontecem sentimentos como raiva, como cobrança de si mesmo, né? Os pais sentem muitas vezes culpa. O que eu fiz para que acontecesse isso? E sentem, às vezes, sentem que o filho fala, que decepção, né? Que vergonha. E muitas vezes os filhos, nesse momento, se sentem ansiosos, preocupados, tristes. Os filhos se sentem inseguros. E é, assim, uma situação muito difícil na família. O que fazer nesse momento? Não adianta procurar culpados. Não adianta, neste momento em que a situação já se instalou, procurar culpados aqui ou ali, foi isso ou foi aquilo. Ou foi ele, foi isso, o culpado. ou foi ele, ou foi ela, por que aconteceu assim, isso. Não. Nesse momento, o problema já está instalado. E o que se deve fazer? Para, reflete, pensa e acolhe. Acolhe essa menina, acolhe esse menino, menina, mãe adolescente, menino, pai adolescente, porque muito se fala da menina e pouco se fala do menino, que muitas vezes sim, também, hoje em dia, né? mais as meninas né? são comentadas, né? Então, assim, acolher, dar um apoio nesse momento difícil para essa menina que não tem estrutura nem física, nem emocional para lidar com uma situação como essa, não significa que você aprova a situação, né? Significa que você vai ajudar o seu filho naquele momento. Então, esse acolhimento é um acolhimento ao mesmo tempo, de orientação, de trazer para a realidade. A realidade agora mudou. Agora vem uma criança, vem uma consequência dessa atitude. Então, e essa criança, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser recebida. E muitas vezes, assim, o que eu percebo da parte dos pais é que ou eles vão querer resolver o problema casando esses adolescentes, que seria como se fosse resolver um problema com outro problema, porque esses adolescentes, embora vão ser pais, embora vão ser mães, eles não têm estrutura para ter um casamento, para estabelecer um casamento, né? Então, e outra dificuldade é a que os pais, por acharem que esses adolescentes são muito jovens, não têm experiência, não têm habilidade para ser mãe ou pai, eles acabam tomando esse neto para si como se fosse filho, como se fosse mais um filho. E esse filho, essa criança, ela precisa do avô como avô, da avó como avó. Ela precisa do pai, mesmo adolescente, como pai. Ela precisa da mãe, mesmo adolescente, como mãe. Né? Então, é importante que se estabeleça a função de cada um. E o pai ou a mãe tirar essa responsabilidade do filho, nesse sentido,
E eu tenho um exemplo de uma menina que foi no consultório e a mãe estava com essa dificuldade. E eu falei, e agora? O que fazer? Né? Como que você se sente em relação a isso? Ela estava grávida, 14 anos. E ela falou assim, eu falei, como você sabe cuidar de uma criança? Como você vai fazer? Ela disse assim, a minha mãe vai cuidar. Aí eu disse para ela, mas como você sabe disso? Ela disse para você isso? Ela disse assim, ela cuida do meu irmão, do filhinho do meu irmão, ela vai cuidar do meu também. Então, assim, infelizmente, é o que a gente vê acontecendo. E se os pais fazem isso, eles estão dizendo nas entrelinhas, influenciando, reforçando essa atitude inconsequente desses adolescentes. Né? Uma atitude que vai trazer problemas para eles, já está trazendo, e que eles podem repetir por conta desse apoio que eles têm dos pais. Um apoio errado. O pai tem que apoiar, tem que ajudar, mas não dessa forma. Doutora, outra coisa também, que já me falaram até aqui também no programa, já teve outros profissionais também que são da área, o qual essa pergunta que eu vou lhe fazer. Produção, daqui a pouco coloca aí o cartão com o endereço da doutora Rosângela, para quem queira procurá-la, também para poder resolver algum problema desse sentido também, e outros também. A doutora Rosângela sempre vai voltar ao programa, né, que nós vamos sempre falar de vários assuntos aqui, né, não só com os adolescentes, que são muito complicados, né, nem tanto, basta a gente saber entender um pouco, né, ser amigo, né, doutora, deles, para a gente poder conduzir melhor a educação. Doutora, me diga uma coisa, tem meninas que eu percebo também, é claro que eu acredito que vai dar para você falar um pouco sobre isso, né? Tem muitas meninas que falam assim, ele me deu um cigarro para me experimentar. Outras falam, ele me deu uma bebidinha para me experimentar. E através disso diz ela que ficou assim doida, que nem lembrava o que estava fazendo, o qual aconteceu. Os pais geralmente, quando vai questionar o filho, eles não questionam como a senhora falou, como você falou, desculpa. Eles determinam as ordens, né? Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, e não é por aí, né? Eu acho que os pais sempre têm que ser amigos dos filhos, né? Falar, filho, o que está acontecendo, né? Na minha época era diferente, né? Se eu fizesse qualquer coisa errada, eu apanhava. Hoje em dia já não precisa mais disso, né? Então, nesses casos, como que o pai orienta assim? Tipo assim, que eles falam assim, olha, se qualquer pessoa que te dá alguma coisa no colégio, você não pega para comer, né? Na saída, se o rapaz quiser que você fume um cigarro, você não fuma, entendeu? Só que teve aqui um professor de educação física, ele disse assim para mim assim, olha, Mário, eu vou te responder uma coisa, que eu fiz uma pergunta para ele, ele falou que o pai só conhece o filho longe, né? Quando o filho está longe. Nesse caso, qual seria a atitude do pai? Repreender mesmo para que ela não fuma, para que ela não usa nada, para que ela não aceite nada no colégio, porque tudo, doutora, vem em volta do colégio, né? Vem em volta de onde a criança passa mais tempo do que com eles. Qual seria a atitude certa desse pai? Então, a gente vê que há uma prevalência, a sociedade, problemas sociais muito grandes que influenciam nessa situação, né? Assim, há uma desigualdade social muito grande, há umas situações assim muito complicadas que a gente vê que a mídia, embora necessária, mas muitas vezes a mídia acaba contribuindo para certas situações. O que a gente vê? A gente vê assim programas de televisão, novelas ou séries que mostram ali adolescentes jovens ficando, namorando, só que nunca, interessante que nunca mostram a barriga crescendo, nunca mostram elas grávidas, né? Sempre mostram assim o bonito da história, né? O legal da história, e isso atrai esses adolescentes que estão em formação da sua personalidade, em formação do seu caráter, e o que acontece? Eles acabam agindo em forma de grupo. Os grupos
agem daquela forma e eles vão, para se autoafirmar, eles vão agir também igual. Se esse adolescente, outra coisa que eu percebo também que influencia muito, tem influenciado muito para que isso aconteça, são os estilos musicais. A gente vê, outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre os filhos do funk, em que as meninas vão para os bailes, e como que eles chamam essas meninas? As novinhas. As novinhas, quem são? As adolescentes. Doutora, olha, não é até interessante isso, que eu já estive no baile funk. Eu vi assim de perto as meninas com os meninos, eu achei assim um absurdo, mas até então, né, as novinhas, né? Então, e assim, mostra ali eles dançando. Boa. Não é verdade? Mostra eles assim, chamam até de fluxo, né? Não é? Vamos pro fluxo. Vamos pro fluxo. E assim, mostra o quê? Eles dançando, alegres, é aquilo mesmo? E a consequência disso? E as consequências dessas situações? Ninguém vê. Né? Ninguém vê um aborto, ninguém vê uma menina desesperada, ninguém vê uma situação sem saber nem quem é o pai, porque as relações sexuais acontecem no próprio baile e elas não sabem nem quem é o pai dessa criança. Verdade. Né? Muitas vezes. Então, assim, é uma situação que a gente vê que é muito difícil e tem se instalado na sociedade. Enquanto a maternidade, dados que eu pesquisei, né, sobre a estatística, enquanto a maternidade em mulheres adultas diminuiu em cerca de 22% nos últimos 10 anos, a maternidade das adolescentes aumentou em 8% nos últimos 10 anos. Então, assim, percebe-se que é algo que tem crescido e a gente vê toda uma sociedade influenciando nisso. Né, como você falou, acha bonito isso. Só que não se pesa, não se vê as consequências disso. Eu quero deixar claro o fato que eu falei da autoridade dos pais, né, porque é importante que se tenha, sim, autoridade, mas é importante que se tenha, principalmente, cumplicidade. Quando os pais são amigos dos filhos, quando os pais têm o afeto desse filho, né, têm o carinho desse filho, ele vai falar. Ele vai se abrir, ele vai ter liberdade para falar com os pais do que se passa. Mas o que a gente vê hoje em dia? As famílias estão numa mesma casa, né, juntos, mas não estão juntos. Porque, infelizmente, a gente sabe que a tecnologia é necessária, que a tecnologia é importante, mas tudo que é em excesso causa problemas. E a gente vê o pai fica ali na televisão, a mãe no computador, o filho no tablet, a filha no celular. E essa tecnologia, eu já vi gente falando assim, ó, que fala para o filho, vem jantar pelo celular. Acontece isso não é mesmo, verdade? Né? Acontece. Então, assim, o que acontece? A gente vê, eles estão todos ali na mesma casa, mas não se sabe o que está acontecendo um com o outro. E, às vezes, o filho sofreu algum bullying na escola, alguma dificuldade, mas ele não tem essa liberdade para falar, ele não tem esse amparo dos pais. Porque o pai realmente não dá aquela liberdade para eles. Né? Então, o que acontece? Eu não digo que os pais devem estar sempre... os pais hoje em dia eles têm muitas ocupações, a vida é muito corrida, né? A vida exige muito das pessoas, mas que eles tenham um tempo com esse filho, mas não um tempo de muito tempo, não precisa ter muito tempo, mas que esse tempo que ele tenha com o filho, que seja um tempo de qualidade, que seja um tempo pro filho, que ele olhe para o filho e olhe no olho do filho, como que você está? Não é ali fazendo a comida, e aí, não sei o quê, não. Não é vendo outra coisa, tá, sabe? Não. Olha para o seu filho, dispense um tempo para esse filho. Porque, assim, criar é diferente de educar. Totalmente. Né? Totalmente. Criar, você coloca 5, 10 filhos no mundo. E você dá comida, dá roupa, dá sapato, na medida do seu possível, e eles vão crescer. Vão. Mas como eles vão crescer? Né? Isso é que é isso que faz a diferença. Educar dispensa tempo, exige dedicação.
exige, muitas vezes, uma renúncia desses pais. Uma renúncia de, muitas vezes, deixar de fazer aquilo que eles gostariam de fazer, que eles queriam ir em tal lugar, porque o filho está precisando ali de um apoio, de uma conversa, de uma ajuda para fazer a lição. Né? Então, educar dá trabalho. Educar é difícil, mas vale a pena. Vale a pena porque depois você vê essa criança crescendo com segurança, estruturada, diferente. E não é qualquer pessoa que vai falar, fuma esse cigarro, que ela vai fumar. Não é qualquer pessoa que vai chegar a falar, bebe essa bebida, e ela vai beber. Porque ela tem uma estrutura, ela tem uma base, ela tem... A Bíblia diz assim, tem um provérbio que diz assim, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele nunca vai se desviar dele. Né? Então, assim, desde pequenininhos, vamos ensinando. Quando criança... A criança é como se fosse uma terra fértil. Tudo que você plantar ali vai germinar. E se você plantar coisas boas, amor, dedicação, afeto, se você plantar também, como eu disse, né, autoridade, limites, regras, eles vão crescer seguros. Eles vão crescer, não é qualquer vento que vai abalar. Não é qualquer vento que vai levar eles para lá ou levar eles para cá. Porque eles têm uma estrutura, eles têm uma base. Eles têm um fundamento, que é a família. A família é o maior bem que a pessoa pode ter. A família é a célula da sociedade. Quando um vírus se instala no corpo, ele vai começar na célula. Sim, claro. Né? Para depois, você é médico, você sabe disso. É verdade. Para depois ele agir no corpo todo. Sim. Né? Então, assim, os problemas sociais, muitos dos que nós temos vistos, começam na casa, começam na família, começam na célula. É verdade. E hoje em dia a família, pelo que eu percebo, também está muito distante de tudo isso. Né? Eles acham até as mentiras dos filhos. Né? Que tem muitas meninas que falam para a mãe assim, eu vou na casa da minha amiga. Quando vai ver, ela está no fluxo. Dançando que vai até o chão. Né? Que tem umas músicas lá que elas dançam que vão até o chão. Os meninos gostam, né? É uma loucura isso, né? Mas existe realmente isso. Teve uma mãe que chegou para mim, também no consultório, falou para mim que eu não estava aguentando mais as mentiras do filho. Que ela já tinha até batido na cara dele várias vezes, né? Porque a criança é assim, né, doutora? A gente tem que acreditar, mas também com o pé atrás, né? Porque a gente nunca vai saber se vai estar falando a verdade ou não. Porque mesmo que a gente cria, né? Mas o colégio é diferente da casa da gente, não é verdade? Então, nesses casos, a mãe, vamos supor que ela descobre que a filha está mentindo. Ela vai querer acabar com a vida da filha, no caso, né? E o que a mãe poderia fazer para que isso não ocorra? Claro, existe o diálogo, né? Para a filha, você não faz mais isso, porque o pai fica chateado, a mãe fica chateado, mas aquilo para ela é como se fosse uma conversa banal. Entra no ouvido e sai no outro devido às amizades que ela tem, né? Porque é aquele velho ditado, né? Uma laranja estragada estraga uma laranjeira inteira, não é isso? Uhum. Então, o que a mãe poderia fazer sobre isto, a mentira? Porque tem muitos que mentem bastante. Uhum. Então, a mentira, eu diria que a mentira seria como se fosse a consequência. Ou uma defesa. Né? A consequência de algo. Uma torneira pingando. Uma torneira pingando, você vai lá e enxuga o chão. Enxuga o chão, enxuga o chão. Adianta você ficar enxugando esse chão se você não for lá ver o que está acontecendo naquele vazamento? Né? Então, você tem que ir lá na causa. E como que você chega nessa causa? Né? O que tem que haver entre pais e filhos? Estabelecer uma relação de confiança. Quando se estabelece desde pequeno uma relação de confiança, esse filho vai confiar no pai e não vai mentir. Né? O que a gente vê acontecendo? Os pais, os filhos, o exemplo é a maior arma que o pai pode dar. E hoje a gente vive numa sociedade que dá sempre um jeitinho para isso, um jeitinho para aquilo, sempre dá um jeitinho para tudo. E se você pensa que não está sendo observado, os seus filhos estão ali com olhinhos vidrados em você.
Porque para a criança, para o adolescente, os pais são como pequenos deuses. Eles idolatram os pais. É verdade. E tudo que você... E eu digo assim, que a palavra, falar não minta, a palavra pode até mexer um pouco com ele, mas o exemplo vai arrastá-lo. Ele vai ver no pai, na mãe. Então, assim, o que se vê hoje? Mentiras pequenas que muitas vezes os pais dizem, né? Toca o telefone, fala que eu não tô. Não parece simples? Parece muito simples, mas não é uma mentira, né? Então, assim, esses filhos vão vendo umas mentirinhas aqui, umas mentirinhas ali, e muitas vezes, assim, não só da família, mas aí convivem com colegas que vão agir da mesma forma. E aí, quando você vê, eles estão repetindo essas atitudes, né? E o que os pais devem fazer? Devem observar. Com quem meu filho está andando? Quais são as companhias que ele tem? O que está influenciando nessa criança? O que pode influenciar? Porque eles são muito influenciáveis. Demais. Muito influenciáveis. Tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E principalmente para o mal. Porque, é principalmente, o que mais acontece, né, não doutora? é verdade? Então, assim, é isso que deve ser feito. Deve-se procurar lá, na causa. O que está acontecendo? Como que eu posso conversar com esse meu filho para que ele veja em mim alguém que dá um exemplo diferente do que o que ele está fazendo? Doutora, é interessante realmente o senhor está falando. Realmente essa entrevista está sendo maravilhosa, você que está assistindo aí. Acredito que você está aprendendo muito com a doutora Rosângela aqui, o que ela está falando. Mas, doutora, eu quero fazer mais uma pergunta para a senhora. Não que eu estou questionando, colocando a senhora contra a parede. Não. Pelo contrário. Mas é aquilo também. Tem muitas mães, às vezes, que ela faz o que o filho fique desse jeito, para atingir o pai. Entendeu? E como é que a mãe e o pai podem resolver isso? Porque entre eles não há diálogo. Então, muitas vezes, agora eu vou entrar um pouquinho, não é o nosso tema de hoje, mas eu vou tentar explorar um pouquinho a doutora, né? Já que ela está aqui, vamos explorar um pouquinho, né? Doutora, tem muitas coisas, às vezes, assim, que a mãe e a filha faz uma coisa, a mãe vai e culpa o pai. Geralmente, quem leva a culpa é a mãe. Se a filha faz alguma coisa, o filho, o pai já vai, o marido já vai e fala, não, a culpa é sua, porque você não presta, porque você não olha, né? Se você tivesse olhado, isso não tinha acontecido. Geralmente o homem culpa a mulher, né? E o que a senhora poderia fazer, assim dizer para as pessoas, né, que tem esse tipo de problema com o marido, dele culpar ela pelos erros dos filhos? Agora vamos defender um pouco as mulheres, né? Então, é muito fácil a gente culpar o outro, né? A gente vê, foi ele, a culpa é dele, sempre. Porque a gente quer se esquivar da culpa. E, assim, o que eu diria? Para os pais, todos os adultos, né, todas as pessoas, todas as relações, em todas as relações há divergências. Divergências de opiniões. Sim. Né? Há divergências em algumas situações. Então, na família não é diferente. Né? Há quem diga que a família só é bonita no retrato, porque está todo mundo junto ali, é rindo, verdade, doutora. Né? Todos bonitos ali, fazendo pose, mas no dia a dia é difícil. Acontecem situações complicadas. E, assim, os pais, eles acabam tendo divergências, tendo essas dificuldades. O que eu digo sobre isso? Qualquer divergência com o seu marido, com a sua esposa, converse em quatro portas, converse entre os dois. Não é bom que o filho veja e assista brigas entre casais, divergências entre casais. É possível chegar e conversar e falar. Muitas vezes a gente vê também o pai falando, eu deixo, pai, você deixa eu fazer isso? Né? E o pai vai e diz, eu deixo, pode. Não, ou então, pede para sua mãe, né? Então, assim, chega na mãe, a mãe não deixa. O pai e a mãe, eles têm que falar a mesma língua. Se o pai deixou, a mãe vai deixar.
né? É importante que ela fale a mesma língua que o pai, que os dois estejam numa mesma linguagem, para que esse filho não se sinta inseguro. A criança muitas vezes testa o adulto, né? Ela testa para ver, ela sabe quem que é mais frágil, quem que vai deixar, quem que não vai deixar, né? E assim, essas divergências devem ser evitadas na frente das crianças. Porque, como eu disse, os exemplos é o que eles estão vendo, sabe? E eles se sentem inseguros quando há essa instabilidade no lar. Que há divergências, sempre vai haver, mas que se converse em particular. E que se entre num acordo para depois falar para a criança ou para o adolescente em si. Doutora, você sabe que televisão nós temos tempo. E foi encerrado o nosso tempo, eu tenho mais alguns minutos, vamos levantar, né? Eu gostaria de fazer um convite para a senhora, para que a senhora retorne ao programa, para a gente poder continuar discutindo sobre a família, sobre o adolescente, que realmente tem dado muito trabalho hoje em dia. Eu quero aproveitar também, antes de eu deixar a palavra da doutora, eu quero mandar beijos para São Bernardo do Campo, de onde eu sou de lá também, né, que as pessoas me pediram para mandar beijos. Eu peço desculpa a todos vocês que mandaram e-mail, pediram para me falar, mas infelizmente não vai dar, porque é muita gente. Agradeço a audiência de vocês totalmente, agradeço todo o povo da cidade de Tiradentes, que tem me recebido com muito carinho lá, né, e também os outros bairros também que eu vou, que é o Inácio Monteiro, a Coab Juscelino, vários bairros já de São Paulo também. Quero mandar um beijo para todo o Brasil, agradecendo também, e também quero mandar um beijo para Amsterdã, né, que é para a colônia brasileira de lá, que mandou e-mail essa semana, dizendo que assistiram o meu programa e gostaram. Meu programa cada vez vai se tornando melhor, com a doutora Rosângela, que vai estar aqui. Além dela vai falar também sobre os adolescentes, ela vai falar também sobre a reeducação familiar. E o que vem ser a reeducação familiar. Doutora, agora a senhora pode dar o seu recado que a senhora gostaria de dar. Então, eu quero resumir tudo o que eu disse aqui com uma palavra: amor. Né? Quando se há amor, se vence qualquer situação. Sobretudo, tenha empatia, se coloque no lugar do outro, tenha amor. E toda situação difícil pode ser revertida. Eu quero mandar um beijo para os meus filhos, Samuel, Eduardo, Wesley, para o meu esposo, Léo. Quero mandar um beijo para o pastor Djalma e a Igreja do Evangelho Quadrangular. Quero mandar um beijo para o pessoal da escola que eu trabalho, MF Antônio Pereira Inácio. Quero mandar um beijo para os meus colegas psicólogos que trabalham a minha equipe, né, que é a Lídia Oliveira, a Cláudia, a Nice e o Diego. Quero mandar um beijo para as minhas norinhas, a Mariane, que está aqui, e para a minha futura norinha Pamela também. Quero mandar um beijão para minha mãe, para os meus irmãos e para todos que estão assistindo. Um grande abraço. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Eu agradeço também o convite. Foi muito bom estar aqui com você nessa tarde, Mário. Obrigado, doutora Rosângela. E quero dizer também que vai haver uma retratação sobre o programa da Miriam Brito, o qual ela falou dos 4 CA que ela teve, né? E chegou muito e-mail para que ela tenha uma retratação a respeito disso. Já está sendo agendado com a produção o dia que ela vai retornar aqui, que as pessoas querem saber alguma coisa da espiritualidade. Então, muito obrigado a todos vocês e fique agora com o programa do Sol Grosso, que é um programa musical onde vocês vão ter alegria também. Uma boa tarde a todo o Brasil e um beijo também a todos vocês.